Olá! Tudo bem com vocês? Hoje um assunto empolgante com o tema O Evangelho vem de Cristo. Fique até o final para entender bem a lição. Curta, comente e divulgue nosso conteúdo. Muita paz para o seu dia. A paz do Senhor, boa noite, que Deus te abençoe. Bem-vindo ao nosso quinto encontro, onde estamos conversando sobre as características do Evangelho. E a característica do Evangelho que nós vamos conversar hoje tem por tema Vem de Cristo. E o texto que eu gostaria de convidar você a ler comigo para dar início ao nosso bate-papo está em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, onde está registrado o seguinte texto: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem apreendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o tema que nós vamos destacar hoje é que o Evangelho ele é um assunto sobre-humano. Não é uma invenção de pessoas que se reuniram para definir um plano de salvação, como Deus deveria agir e quais seriam os critérios que uma entidade espiritual, sobrenatural, poderia utilizar em favor da humanidade para a redenção. Então, o escritor de Gálatas está dizendo que o Evangelho, que é o meio poderoso pelo qual Deus salva as pessoas que creem em Jesus, não é segundo os homens. E é por aqui que nós vamos começar a nossa conversa, né? Então, essa palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é muito interessante, pois ao procurarmos nas Escrituras Sagradas, nós encontramos as respostas necessárias para obtermos e extrairmos a fé positiva e necessária para que o Evangelho ele tenha um efeito verdadeiro, para que a pessoa possa crer que simplesmente não é uma teoria, uma informação criada por pessoas que tinham algum tipo de interesse em divulgar uma filosofia, não é mesmo? Veja bem que até mesmo pensadores, filósofos, políticos importantes, pessoas de vulto histórico, também fizeram declarações com muita intensidade, favorecendo a mensagem do Evangelho. E uma das pessoas que fez uma declaração muito importante a respeito de Deus foi um homem chamado Anselmo de Cantuária. Ele foi um arcebispo da Igreja Católica que morreu no ano de 1109, aos 76 anos de idade, na Inglaterra. E ele chegou à conclusão, e a mesma conclusão, que um outro filósofo romano, conselheiro do imperador Nero, chamado Sêneca, lá por volta do ano 53 depois de Cristo,
conterrâneo do apóstolo Paulo, inclusive Sêneca é irmão de Gálio, e você vai ler sobre Gálio em Atos capítulo 18, onde o apóstolo Paulo tem um envolvimento com ele. Ambos chegaram à mesma conclusão com respeito à divindade, com respeito a Deus, e fizeram uma declaração muito importante, muito interessante. Cremos que tu és um ser do qual não é possível pensar em nada maior. Veja bem, essa declaração que foi dita tanto por Sêneca quanto por Santo Anselmo, ou Anselmo da Cantuária, ela revela que existe um ser, ou declara que existe um ser do qual não é possível pensar em nada maior do que este ser. Claro que ao procurar nas Escrituras Sagradas, nós não vamos encontrar Deus sendo nomeado desta forma. Porém, esta expressão está em pleno acordo com as Escrituras Sagradas. Contudo, é possível pensar em algo tal que não haja melhor ou maior, mas que não exista. Portanto, é necessário partir do pressuposto que Deus existe, não há nada maior e também não há nada melhor. E isso tem tudo a ver com o tema. O Evangelho vem de Cristo, porque se o Evangelho não vem de Cristo, e o Evangelho é apenas uma criação humana, o Novo Testamento é uma invenção humana, então o projeto divino da salvação estaria em xeque, pois dependeria apenas da interpretação meramente filosófica de pessoas que morreram estupidamente sem jamais poder alcançar o objetivo que eles mesmos estavam divulgando. Então, esta expressão não afirma que em alguma época o ser humano foi capaz de conceber Deus de uma forma mais elevada do que ele poderia revelar-se à humanidade no passado ou desde o início da civilização. Também não afirma nessa expressão que Deus é o ser mais elevado que o homem pode conceber agora, no presente, ou em qualquer outro tempo, com o aumento do conhecimento, da tecnologia, conhecemos muito mais sobre o universo, o cosmos, a criação. Então, alguém poderia conceber um Deus muito mais poderoso no século XXI, baseado nos conhecimentos científicos, do que alguém poderia conceber esse mesmo ser há 5 séculos atrás. Então, essa declaração não está afirmando isso. A declaração afirma: cremos que tu és um ser do qual não é possível pensar em nada maior. Veja bem que tipo de mente está por trás do plano da salvação que nós chamamos de Evangelho. E essa quinta característica do Evangelho, o Evangelho vem de Cristo, é importantíssimo nós termos esse princípio inicial. Se nós formos deduzir que esse ser maior de todos
seja algo que pode ser comparado com outros semelhantes a si mesmo, então nós teríamos que usar outros deuses como comparação. Então esses deuses apontariam para algo acima deles, o ápice deles. Porém, teríamos que aceitar que existem outros deuses além do Pai de Jesus Cristo. Então, a afirmação de que não existe algo ou um ser tal qual não se pode pensar em nada maior é muito interessante, tanto para a época em que foi escrito, na época em que os discípulos de Jesus estavam pregando o Evangelho, quanto para o nosso tempo. Então, esse pensamento grego, pensamento romano, o pensamento da época em que os discípulos de Jesus estavam divulgando o Evangelho, as pessoas acreditavam em diversas deidades. Você vai ler no livro de Atos que os gregos tinham milhares de deuses. Podemos citar alguns. Zeus é o rei dos deuses, governa através do Monte Olímpio, Deus do céu. Hera, a rainha dos deuses, Deus e das mulheres, do casamento. Poseidon, Deus dos mares, da água. Atena, deusa da sabedoria. E hoje nós sabemos que todos esses antigos deuses que eram levados a sério como seres que existiam de fato, são histórias em quadrinho, temas de filme, é ficção, fazem parte da mitologia, são mitos, ou seja, de fato nunca tiveram vida, mas em algum momento da história foram considerados como reais. Também existem as deidades dos indianos, Deus Brahma, Shiva, Vishnu, Indra, Vayu, e por aí vai. São outros milhares de indivíduos pseudo-espirituais, pseudo-deuses. Também os romanos tinham Júpiter, Vênus, Afrodite, Apolo, Marte, Diana, Mercúrio, Poseidon, Hades, não é? Então, todos estes eram seres em que as pessoas acreditavam como sendo reais. Na atualidade, existem outros deuses. O consumismo, a fama, o sucesso, o poder. Existem forças impessoais que lutam entre si para conseguir controle sobre a humanidade, o capitalismo, o socialismo, tentam investir sobre a vida das pessoas para ter controle. Os bens materiais ganharam um poder crescente, inexorável sobre a vida humana. E também houve períodos da história em que a política ganhou um status de religião. Então, bem, da verdade, o sagrado, ele não desapareceu, ele migrou da igreja para o Estado. E se tornou uma nova forma de poder, de controle, de conflito. Qual é o lado que você adora? Isso acontece no Brasil, acontece em todo mundo, né? Isso me faz lembrar uma frase da história de Frankenstein, o Dr. Frankenstein, que constrói aquele monstro, né? Como ele cria aquele monstro, e aquele monstro diz para ele: você é meu criador, mas eu sou o seu mestre.
Então, na verdade, o ser humano precisa entender e cooperar com o entendimento de que a suposição de que existam outros semelhantes ao nosso Deus trata o Pai de Jesus como uma ideia humana abstrata, que existe somente no pensamento, que é um fruto da inteligência, é subjetivo, e que na realidade poderia haver inclusive um outro Deus maior do que esse dos cristãos, segundo a inteligência de uma pessoa, de uma cultura, de uma comunidade. E na tentativa de resolver esse conflito, veio à existência o ecumenismo. E o ecumenismo, ele é uma tentativa de unir todas as religiões com uma teoria de que todas essas religiões são caminhos que levam à salvação da raça humana, sendo, na verdade, um grande engodo, né, para distrair da verdade, a verdade sobre o pecado, a justiça e o juízo. E este é justamente o contrário do papel do Espírito Santo, que veio para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, e apontar para Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, tendo apenas um Deus como a mente por trás do plano de salvação para a humanidade. Então, a função da igreja é proclamar um único Deus verdadeiro e Jesus Cristo como seu Salvador. Se você acompanhar a leitura de Atos 19 e 29, Atos 17 e 29, você vai verificar mais uma passagem interessante. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então veja bem, os homens imaginam como deve ser Deus. E a imaginação do homem é tão fértil com relação a Deus que comparam Deus com as coisas que existem, confundindo a criação com o seu Criador, não é? Através de ouro, de prata, de pedra, de materiais esculpidos. E tudo isso traz apenas um conceito individual, um conceito cultural sobre a possibilidade de existir alguém, um ser tal qual não possa ser pensado nada maior nem melhor. Então, essa declaração de Atos revela uma verdade, sendo nós quem? As pessoas gerados por Deus, não podemos imaginar que Deus possa ser semelhante às coisas que são criadas, para através disso compararmos a divindade. Então existe também uma vertente de um pensamento até moderno que atribui ao único Deus, ao Deus Yahvé, ao Deus Javé, ao Pai de Jesus, uma teoria, uma ideia de que esse Deus ele compartilha atributos de outras divindades do Oriente. Baal, Aserá, múltiplas personalidades baseada
nas culturas dos antigos habitantes do território do Oriente Médio, da Palestina, do Líbano, da Síria, outros seres divinos. Então, o Pai de Jesus seria uma incorporação de múltiplas personalidades. Mas isso também é apenas uma artimanha para enfraquecer o poder de um Deus que criou todas as coisas e que tem um plano de salvação através do seu Filho chamado Jesus. Então vamos ver o que esse Deus declara sobre si mesmo? Leia comigo essas declarações. E entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. E eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 10, 11. Esse Deus único está dizendo que ele é o único, que antes dele não se formou outro Deus, não vai ter outro Deus depois dele. Ele é o Senhor, fora dele não existe outro. E aí eu te pergunto, onde estão todas aquelas divindades do passado que hoje são apenas mitos? E esse sincretismo religioso tão popular no dia de hoje, teriam eles condições de fazer uma declaração tão assertiva sobre a sua própria pessoa? Veja outro texto. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. É uma declaração que não deixa nenhuma dúvida com respeito a um Deus que não pode ser imaginado, mas que pode ser conhecido. Vejamos outra declaração. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Por que estamos lendo esses versículos se o tema é o Evangelho vem de Cristo? Se Jesus Cristo habitava com o Pai e não há outro Deus senão o Deus justo e salvador, não há outro além de mim, qual seria o plano de salvação, o plano de redenção, de expiação que qualquer um desses que se nomeiam deuses ou são ditos deuses poderiam oferecer para a humanidade como um meio para se alcançar um reino celestial, sem dor, sem morte, sem retorno e eterno. Você já parou para pensar que se não há outro ser ao qual se possa declarar como maior ou melhor, temos apenas um único Salvador enviado por esse Deus para trazer o Evangelho, e que esse Evangelho que vem de Cristo é sobre-humano, é sobrenatural e não poderia jamais ser fruto da imaginação humana, pois a imaginação humana sobre um Deus estaria completamente equivocada e assim um plano de salvação estaria completamente equivocado, pois ele deveria nascer de um Deus imaginado pela humanidade que está perdida. Veja o que diz o texto
bíblico de Salmos 14, versículo 1, que se repete também no Salmo 53, 1, está escrito assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Esse é um outro extremo. Ou há um Deus conforme a imaginação humana, a cultura humana, e esse Deus tem um plano que, na verdade, são filosofias humanas, pensamentos heréticos, ou não há Deus. Ou seja, exclui completamente a possibilidade de redenção, salvação, amizade com Deus e paz eterna. O que lhe parece essas declarações? Simplesmente deixa o ser humano completamente à mercê de um destino impessoal, sem absolutamente nenhum recurso, e dessa forma podemos viver sem nenhum conceito de posteridade, de eternidade, de uma felicidade. Nesse caso, não há esperança. Vivemos e morremos, como também os animais. Logo, o tolo do versículo conclui que a prova de que não há Deus é justamente a corrupção humana. E talvez nós mesmos tenhamos ouvido e visto durante a nossa vida muitos comentários a respeito desse assunto, na família, na comunidade, nas escolas. Se Deus existe de verdade, ele teria feito algo a respeito do sofrimento da humanidade. Então, observa que essa declaração, por si mesma, demonstra que o pensamento do ser humano sobre a pessoa de Deus é exatamente essa que abriu o nosso diálogo hoje. Cremos que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Então, Deus deveria fazer algo a respeito do assunto. Se houvesse um Deus do qual não é possível pensar, imaginar nada maior, esse Deus deveria ter um plano, um projeto para resgatar a humanidade da corrupção, tanto para chamar aqueles que não creem em Deus, quanto para tirar da obscuridade aqueles que creem em vários deuses. Então, levando em consideração esses fatos, não resta nenhuma dúvida de que Deus fez alguma coisa com relação à situação da humanidade. Não havia nenhum justo. E o salmista escreveu isso. Está certo, tolo, ao falar que Deus olha para a terra e vê que não há nenhum justo. Todos se corromperam. Então, esse Deus, tão superior a todos os outros, que na verdade não existem, do qual ele mesmo declara ser único, e fora dele não há outro, não há salvação, se somos criaturas dele, ele poderia se importar com a humanidade. Ele poderia ter feito alguma coisa. E realmente ele fez. A Bíblia nos informa, em João 3,16, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único Filho para salvar todo aquele que nele crer. Ou seja, a vontade, a volitiva de Deus é real ou é só subjetiva? É apenas uma imaginação do ser humano?
Se Deus não existe, onde foi parar o plano de salvação? Então precisamos tomar uma decisão. Cremos que realmente Deus amou tanto o mundo a ponto de fazer algo com respeito a esse assunto e enviou seu Filho como a resposta para a corrupção humana? Ou vamos continuar divagando, mancando em dois pensamentos, entre crer que existem outras possibilidades de se alcançar uma vida pós-morte, retrocedendo, reencarnando, virando uma espécie de espírito semideus, semi-morto, que incorpora aqui, incorpora ali, numa tentativa de purificação, ou que existe uma espiral ascendente para se chegar a um nirvana, quando o único Deus que declara de si mesmo que fora dele não há outro, toma uma atitude para resolver esse assunto, e nós recebemos e entendemos pela fé que a solução para esse assunto vem de Cristo e que está contido no Evangelho pregado por Jesus, nós alcançamos paz, nós adquirimos esperança. Fica resolvido a situação do ser humano, tanto para esta vida quanto para a eternidade. Então, Jesus é o único capaz de garantir plenamente a redenção da humanidade. Jesus expressa o amor que é inseparável, o amor de Deus. Deus nos guarda com o seu poder até o nosso último dia. A obra de Jesus, a obra intercessória de Jesus, que vive eternamente, ela não ficou paralisada na cruz, não ficou no túmulo. Ela continua. O Senhor está em intercessão contínua, assegurando o aperfeiçoamento da salvação das ovelhas. Porque existe um único Deus, e fora dele é engano. Não existe outro método, outro meio de se alcançar a eternidade, uma evolução, uma transformação física, mental e espiritual. Porém, aqui não é o fim, é o início. Ainda há uma eternidade. Aqui é o início de uma transformação que se chama justificação, regeneração, santificação. É o aperfeiçoamento dos filhos, dos servos de Deus, até chegarmos ao encontro pessoal com Deus, com o único Deus. E você está convidado para esse encontro. E lá você vai ter certeza absoluta que a fé que você exerceu no Evangelho que vem de Cristo não foi em vão. E que valeu a pena levar a sua cruz até o fim. Por isso eu te convido a crer neste Evangelho que vem de Cristo, a crer nesse único Deus, pois não existe nenhum outro ser do qual se possa declarar ser maior ou ser melhor e ter um plano perfeito para a redenção da humanidade e sermos chamados de filhos. Você não é cavalo, você não é cambono, você não é um prostituto ou uma prostituta sagrado,
sagrado, consagrado para deuses estranhos, você foi chamado para a santidade, a limpeza, a viver em paz com o único Deus. E tem um plano perfeito e tem uma vaga para você. Convido você a orar comigo nesse instante e entregar nas mãos desse Deus a sua própria vida e entender que o Evangelho que vem de Cristo só tem um único Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Pedro não é mediador, Maria não é mediador, nenhum apóstolo é mediador, mas são pessoas santas que serviram a Deus, que servem a Cristo, mas que agora já são espíritos aperfeiçoados que estão na glória do Senhor, mas que infelizmente não podem fazer nada por nós, somente Jesus. E nós temos acesso ao Pai através da cruz do Calvário. Por isso, muito importante aprender as características do Evangelho, que nos levam pelo vivo e único caminho que é Jesus. O Evangelho é sobre-humano, o Evangelho é eterno e o mesmo, o Evangelho tem a cruz, o Evangelho tem um novo nascimento, o Evangelho vem de Cristo. O Evangelho sem Cristo não é Evangelho. O Evangelho sem esse único Deus também não é Evangelho. Então você precisa saber qual é o Evangelho verdadeiro para que você creia de fato com fé e com coração, assim como eu um dia entreguei a minha vida a Cristo. Convido você a fazer o mesmo. Pai, que esses corações encontrem a paz que vem de Cristo através do Teu Evangelho. Eu os abençoe em nome de Jesus.